Tá na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Olha aqui, meu povo, o Relógio Entrevista no ar e vamos aqui ao assunto. A inteligência emocional está no topo das habilidades essenciais para um amadurecimento saudável, né? Além de ser fundamental para o sucesso nos relacionamentos. Mas você sabe o que é? Olha, para falar sobre este assunto está na linha conosco a psicóloga pós-graduada em psiquiatria e saúde mental da infância e adolescência, a doutora Airã Chaves, e vai bater um papo com a gente nesse exato instante. Bom dia, doutora! Bom dia! Doutora, o que é a inteligência emocional? Então, a inteligência emocional, ela serve para controlar nossas emoções, né? Essas emoções como raiva, como estresse, essas emoções que muitas das vezes acontecem no ser humano, né? Com a gente, com as crianças, com os adolescentes, e a gente muitas vezes passa despercebido. Agora, de que formas, né, ela pode ajudar as crianças no seu desenvolvimento? Sim, para as crianças, elas podem, tendo uma inteligência emocional desenvolvida já desde a infância, né, da primeira infância ali, sim, elas podem se tornar uns adultos mais confiantes, uns adultos mais independentes, né, uns adultos que ficam diante de algum desafio e saiba lidar com isso, né, evitando talvez uma frustração, uma decepção muito grande que possa causar uma depressão futura, né. Então, o desenvolvimento dessa inteligência emocional aplicada pelos responsáveis, né, pelos pais ali, elas podem evitar determinadas situações na vida adulta. Entendi. Ensinar as crianças a controlar suas emoções não deve ser tarefa fácil. Não é mesmo. Eu sou pai e não é mesmo. Como os pais podem ajudar nesse processo, doutora? Sim, os pais, quando estão diante de uma situação de emoção da criança, né, por exemplo, a raiva, ou então a criança quando está se sentindo chateado, é importante não invalidar essa sensação dele, tá, da criança em si, como se fosse assim, para com isso, para de fazer isso, mas que bobeira. Muito pelo contrário, dar ouvido a essa criança e direcionar. Por exemplo, eu percebo que você sente-se chateado. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? O que você pode falar para mim o que está acontecendo? Ou então eu percebo que você está se sentindo triste, zangado, ou seja, sempre denominar aquela ação e aquela atitude que a criança está tendo naquele momento com o nome, para que ela entenda o que de fato ela está sentindo, né? Que aí a criança ela acaba aprendendo denominar os objetos e comparando aqui, né, denominar as suas sensações, as suas emoções, sabendo lidar futuramente com algumas questões que o próprio mundo, né, vai oferecer para ela. E em alguns momentos as emoções devem ser liberadas, doutora? Sim. A maior parte, na verdade, em todos os momentos. É necessário o adulto observar essa situação da criança, né, esse momento da criança, e deixar a criança liberar a emoção. Se está feliz, se está zangado, deixar ela zangada. Uma dica, por exemplo, enquanto a criança está zangado com alguma coisa, dá uma almofada para ela, né, e pede para que ela coloque para fora essa emoção, socando a almofada, mordendo, ou seja, de alguma maneira o adulto ofereça para a criança uma forma de liberar essas emoções. Agora, como será o adulto que na infância já treinou a sua inteligência emocional? Essa criança, né, no futuro, ela acaba lidando com as sensações no ambiente de trabalho, acaba sabendo lidar com isso, por exemplo, algum tipo de desafio, né? Alguma demanda de alguém superior, de autoridade, algo em que ela não consiga, naquele momento, alcançar, e aí ela entende que existe momentos para ela liberar aquela emoção que ela está sentindo para aquilo, né? Hoje, os adultos hoje muitas das vezes não sabem como
receber um não de uma autoridade, ou como direcionar isso, e acaba se sentindo mais frustrado ou acaba se sentindo um pouco mais deprimido. E a criança, quando é trabalhada a inteligência emocional desde então, ela vai aprendendo a lidar com isso, né? Ela vai entendendo que existe momento para aceitar a frustração e momento para liberar essa frustração. Entendi. Bom, tá aí, eu conversei com a psicóloga pós-graduada em psiquiatria e saúde mental da infância e adolescência, a doutora Ayran Chaves. Falamos sobre a importância da inteligência emocional para o amadurecimento, né? Muito obrigado, doutora, pela sua participação. Tenha um bom dia e até a próxima aqui no Relógio Entrevista. Obrigada a você, tenha um bom dia. Bom dia.